A gente está em 1942 e uma nação que vive sob um regime autoritário toma uma decisão que parece não fazer sentido nenhum: enviar soldados para lutar pela democracia lá na Europa. Pois é, essa história, muitas vezes esquecida, do papel super importante e, ao mesmo tempo, paradoxal do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E essa é a grande pergunta, né? Como que pode uma ditadura ajudar a derrotar o fascismo? Como que um país governado por um ditador que até tinha simpatia pelo eixo se torna o único país independente da América do Sul a mandar tropas para lutar com os aliados? A resposta, olha, está num jogo geopolítico de altíssimo risco. Então vamos lá. A contradição aqui no centro dessa história é uma coisa que salta aos olhos. De um lado, a missão que o Brasil declarou era combater as ditaduras na Europa. Do outro, a realidade dentro de casa era um regime autoritário que reprimia a oposição com força. Para a gente entender como isso foi acontecer, a gente precisa voltar um pouquinho, lá para o comecinho da guerra, e entender a posição complicadíssima do Brasil, que estava sob a liderança do presidente Getúlio Vargas. Bom, em 1937, Vargas tinha instalado o Estado Novo. Era uma ditadura, ponto final. Só que era uma ditadura complexa. Existia, sim, uma admiração bem clara do governo dele e do alto escalão militar pela ordem, pelo nacionalismo dos regimes fascistas da Europa. Para se ter uma ideia, alguns generais brasileiros chegaram até a receber condecorações nazistas. E aí, nesse cenário, o Vargas adota uma estratégia bem pragmática e, vamos dizer, arriscadíssima, a tal da posição pendular. Ele não estava só tentando sobreviver, não. Ele negociava ativamente com os dois lados, usando a posição estratégica do Brasil como uma moeda de troca, sabe? Para ver quem oferecia o melhor acordo econômico e militar para o país. Só que a pressão dos americanos era gigante. O Nordeste brasileiro era absolutamente vital para controlar o Atlântico Sul. E olha, Washington não estava para brincadeira. Documentos depois revelaram o Plan Robber, um plano de contingência para invadir e ocupar o nosso litoral nordestino com 100 mil homens. Isso com ou sem o consentimento do Brasil. Acontece que esse pêndulo do Vargas não podia balançar para sempre. Um evento bem dramático e sangrento ia forçar o Brasil a finalmente escolher um lado de vez. O gatilho foi direto, foi brutal. A partir de fevereiro de 1942, submarinos do eixo começaram um ataque sem dó contra a navegação brasileira. No total, 36 navios mercantes foram afundados. E isso causou a morte de centenas de civis. A comoção no país foi gigantesca, uma onda de indignação tomou conta de tudo. A pressão da população ficou simplesmente insustentável para o Vargas. Em agosto de 1942, o jogo acabou. O Brasil declarou guerra formalmente à Alemanha e à Itália, se alinhando de vez com os aliados. Mas declarar guerra foi só o começo. O próximo passo, e o mais difícil de todos, era criar e treinar a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. E eles seriam enviados para um dos lugares mais brutais da guerra, a Itália. O compromisso militar do Brasil foi grande, viu? Quase 26 mil homens, que ficaram conhecidos como os pracinhas, cruzaram o Atlântico. E eles levaram um lema bem desafiador, que era uma ironia para quem duvidava que eles iam lutar: a cobra vai fumar. E eles não foram mandados para um setor tranquilo, não. A FEB foi designada para romper a linha gótica, que era uma verdadeira muralha de defesas alemães, toda entrincheirada nos picos congelados dos Apeninos, um terreno montanhoso, infernal e defendido por soldados alemães que eram veteranos de guerra. E bem no coração dessa linha de defesa estava o maior teste dos brasileiros. Uma batalha que se tornaria o símbolo de toda a campanha deles: a sangrenta tomada de Monte Castelo. O que é realmente impressionante aqui é a pura teimosia, a persistência. A conquista de Monte Castelo foi uma verdadeira saga. Foram 3 meses de ataques que deram errado, combate brutal em condições desumanas, perdas terríveis, como as 150 baixas no ataque de dezembro, mas eles não desistiram. E as condições eram um pesadelo. Os pracinhas enfrentaram não só um inimigo muito experiente, mas também um inverno rigorosíssimo nos Apeninos. A gente está falando de temperaturas abaixo de zero, neve que não parava de cair e uma lama que parecia que ia engolir tudo. Mas a vitória em Monte Castelo foi o ponto da virada. A partir dali, a cobra realmente fumou. A FEB rompeu as linhas inimigas e começou um avanço impressionante, que culminou na captura de mais de 20 mil soldados do eixo. E esse ponto aqui é crucial para a gente entender o tamanho do feito.
Na arrancada final, na Batalha de Fornovo de Taro, a FEB cercou e forçou a rendição de uma divisão de infantaria alemã inteirinha junto com tropas italianas. Foi a única vez em toda a campanha da Itália que uma divisão alemã completa foi capturada por uma única força aliada. A vitória na Europa foi total, mas para o Brasil a história estava bem longe de acabar. A volta desses heróis de guerra para casa ia criar um tipo diferente de conflito, dessa vez um conflito político. Imagina a sua cena, os soldados que lutaram, que viram amigos morrerem para libertar a Itália do fascismo, eles desembarcam de volta no Brasil e encontram a mesmíssima ditadura que tinham deixado para trás. Aquela contradição se tornou insustentável. E a pressão que já existia aqui dentro foi aumentada pela pressão que veio de fora. O embaixador americano Adolf Berle mandou o recado bem claro. Os Estados Unidos, depois de liderarem a luta contra ditaduras na Europa, esperavam que o seu novo aliado, o Brasil, seguisse o mesmo caminho da democracia. E assim, aquela contradição que começou a nossa história chega ao seu ponto de ruptura. A missão lá fora tinha sido cumprida com honra. Agora, o foco se voltava, inevitavelmente, para a realidade aqui dentro. A luta contra o fascismo fora do país tinha acendido o estopim da luta pela democracia dentro dele. O final foi rápido, decisivo. A oposição se uniu, incluindo muitos dos mesmos líderes militares que antes apoiavam o Vargas. Pressionado pelo próprio exército que ele mesmo enviou para lutar pela liberdade na Europa, Getúlio Vargas foi forçado a renunciar em outubro de 1945. E a democracia foi restaurada. E isso nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. A participação do Brasil na guerra foi uma jornada profundamente irônica, mas o seu legado vai muito além. Ao enviar soldados para lutar pela democracia no exterior, o Brasil acabou, sem querer, importando essa mesma democracia de volta, mudando para sempre o curso da sua própria história.